Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim como ela está escrita no livro de Romanos. Vamos ler, depois vamos fazer algumas explicações. Livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18. Vamos ler a palavra do Senhor em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda honra e toda glória seja ao único Deus que existe. Glória a Jesus somente. Livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18. Assim escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Romanos 12, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: se possível e enquanto depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vou ler outra vez. Se possível, e quanto depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Glória a Deus. Eu espero que todas as mulheres e homens que estejam ouvindo a pregação prestem atenção. Sabemos, isso não é mistério para ninguém, que o Evangelho, no Velho Testamento, há 1000 anos atrás ou há 2000 anos atrás, todos os filhos de Deus, eles podem discordar de vários pontos da Bíblia. Achar que Jesus Cristo vai vir antes ou depois do anticristo. Achar que, não sei, Jesus Cristo tem cabelo ruivo ou tem cabelo escuro. Enfim, várias pessoas têm várias opiniões sobre a Bíblia. Mas uma coisa todos nós concordamos e é claríssimo, e que não pode ser revogado, não tem como você negar essa verdade, não tem como você acreditar em outra coisa, senão que todos concordam unanimemente, todos os que se dizem ser filhos de Deus, seja de verdade ou seja de mentira, todos os que dizem ser filhos de Deus, eles afirmam, nós afirmamos, que um cristão deve sempre viver na paz, evitando todo e qualquer tipo de contenda ou processo conflitoso. Isso todo mundo sabe. Que devemos evitar brigas, confusões, conflitos ou guerras. Seja qual tipo seja. Não importa que tipo de briga, que tipo de confusão seja, concordamos que devemos evitar o máximo. Porém, apesar disso ser uma verdade, devemos entender uma coisa. Porque algumas pessoas, nos últimos tempos, que se dizem ser filhos de Deus, como a gente não pode negar que a paz é a vontade de Deus, algumas pessoas distorcem o significado da palavra paz de Deus. Sabe por quê? Nos últimos tempos, há surgido pessoas que são covardes, que não servem para nada, não têm dignidade, não têm honra e, consequentemente, não defende e nem vive a sã doutrina. São covardes, e eu vou explicar, calma. Essas pessoas covardes, no objetivo de viver na covardia sem que ninguém as incomode,
Elas evitam brigas a todo custo. Isso é pecado, Tiago? Não é isso que a Bíblia nos ensina, a evitar brigas a todo custo? Não, não é isso que a Bíblia nos ensina, evitar brigas a todo custo. A Bíblia nos ensina a evitar brigas, mas não a todo custo. Porque há pessoas que estão evitando brigas porque são covardes. Até discorda, até sente a vontade de defender algo, uma ideia, uma situação, mas não argumenta, não fala, não toca no assunto para evitar a briga por covardia, simples por covardia. E isso a todo custo, a custo da verdade, a custo da própria dignidade, a custo do evangelho e da sã doutrina. Em outras palavras, para evitar briga, pessoas deixam de viver o evangelho, deixam de viver a dignidade, deixam de viver a sã doutrina para evitar a briga, para evitar um conflito, para evitar uma desavença ou para evitar irritar ou desagradar alguém. Elas realmente evitam brigas a todo custo, não importa se esse custo ele é espiritual, moral, ou seja ele qual for, financeiro. Não estou aqui para falar do financeiro ou de outros custos, mas do espiritual. Porque por muitas vezes os outros custos não valem a pena mesmo. O custo financeiro, por muitas vezes a gente deixa algumas situações de lado, perde dinheiro, fica no prejuízo para evitar brigas. Mas hoje eu quero falar das questões espirituais. Pessoas que negam Jesus Cristo, pessoas que deixam de viver o Evangelho, pessoas que desobedecem a Deus para evitar uma briga. Você já conheceu alguém assim? Eu já. Eu já, porque da mesma forma que somos ensinados, quem nos ensina a viver na heresia também a comete. Vocês lembram quando a maioria de nós estávamos nas congregações e somos ensinados a não questionar o pastor, se ver alguma coisa errada, só ora. É mais ou menos isso. A pessoa deixa de combater, deixa de falar o que é certo, porque ela se sente intimidada, ela se sente acovardada. E ela é estimulada a isso. Vamos reler com muita calma o que acabamos de ler, Romanos 12, versículo 18. Se possível, e enquanto depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O apóstolo Paulo, ele era um homem de confusão. Não desses que vivem hoje brigando em bar, ou estelionatários, ou adúlteros. Porém, ele era um homem de confusão pelo que é bom. Se uma pessoa estava em adultério, ele falava contra o adultério. Se a pessoa era idólatra, ele não estava nem aí, ele falava o que era certo. E por isso ele sofreu naufrágios, açoites, apedrejamento, tentativa de assassinato, perseguições na Ásia e em todo o continente europeu por onde Paulo passou. Tanto por judeus quanto por romanos e gregos e qualquer nação ou qualquer lugar que Paulo estivesse, ele sempre tinha alguém que queria brigar ou matá-lo. Porque não era da doutrina de Cristo e não é da doutrina de Cristo que alguém evite briga a todo e qualquer custo. É da doutrina, sã doutrina celestial de Jesus Cristo que a gente evite, que nós evitemos brigas, porém não a todo custo. Veja bem, Paulo, ele vivia a verdade. E ele vivia, e ele ensinava o que ele vivia.
Ele começa o versículo que acabamos de ler, o versículo 18 do capítulo de número 12, dizendo uma palavra que coloca nós em uma situação condicional. Vou explicar. Ele começa a sua frase dizendo assim: se possível. A gente acabou de ler o versículo. A gente sabe que Paulo vai nos mandar viver em paz com todas as pessoas. Porém, antes de dar a ordem, a instrução, Paulo ele usa aqui uma palavra que coloca toda a frase que ele vai falar adiante no condicional. Se possível, se possível. Paulo está dizendo que é condicional. Vai depender da condição. Se é possível, viva em paz. E se não for possível, Paulo? É justamente essa a questão da frase que Paulo usou aqui. Se possível. Se não é possível, se não for possível, não vai ter como viver em paz. Paulo ele segue a sua frase, o seu modo de falar, dizendo assim o seguinte: se possível, e enquanto depender de vocês. Paulo, ele mais uma vez usa uma expressão que coloca o que ele vai dizer em condicional. O que Paulo vai dizer não é uma frase absoluta. Vou dar um exemplo aqui para as irmãs entenderem melhor. Eu creio que as pessoas não estão entendendo muito bem. Se Paulo tivesse escrito assim: vivam em paz com todas as pessoas, ponto. Paulo estaria falando uma frase absoluta. O que isso quer dizer? Que nós teríamos que viver em paz com todas as pessoas e ponto final, acabou a frase, a ordem é vivam em paz. Vivam em paz com todas as pessoas, sem exceção, ponto, acabou. Mas Paulo ele não usa uma entonação absoluta. Ele usa uma entonação condicional. Estou tentando me expressar de uma maneira que todos entendam. Paulo ele vai colocar a ordem. Qual é a ordem? A ordem é viver em paz com todas as pessoas. Antes de Paulo passar essa ordem, ele vai colocar essa ordem primeiramente em condicional. Depende da condição, da situação. Se possível, e enquanto depender de vocês, aí sim Paulo dá a ordem. Vivam em paz com todas as pessoas. Então, o evangelho, ele nos ensina a viver em paz, mas não a todo custo. Porque há custos muito altos que não negociamos, como nossos princípios cristãos, nossos valores, a nossa moral. E o principal de tudo, que é a base da nossa moral, dos nossos princípios, que é a base de tudo, o evangelho. Não negociamos esses três pilares da nossa vida. Por isso que Paulo, que também não negociava seus princípios, ele botou essa condição, ele falou essa condição no condicional. Então isso aqui é uma ordem que você deve analisar bem o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que você vai viver incondicionalmente em paz com todos. Paulo está dizendo que condicionalmente, dependendo da condição, você vai viver em paz com todos. Enquanto depender de vocês, vivam em paz. Como eu estava dizendo no início da pregação, como todos nós que lemos a Bíblia, seja você novo convertido ou não convertido, ou falso convertido, ou convertido de verdade, você entende que a Bíblia nos manda viver em paz. E ninguém pode negar isso. Ninguém, ninguém, ninguém. É impossível. Porém, já que as pessoas elas não podem negar que podemos viver em que devemos fazer guerra,
Elas não podem levar a gente para esse lado, que Jesus Cristo não nos ensinou a andar descuidadamente. A gente precisa ter cautela, precisa evitar certas coisas até certo ponto. Contendas a gente evita até certo ponto. Processos a gente evita até certo ponto. Boletim de ocorrência a gente evita até certo ponto. As pessoas, como elas têm sede, não entendo, parece que as pessoas têm sede de distorcer cada ponto minúsculo da palavra de Deus. Elas pegaram essa palavra de Deus, que é vivam em paz, e colocaram como uma ordem incondicional. Se uma pessoa te ofende, viva em paz. Se uma pessoa te rouba, viva em paz. Se uma pessoa ofende o evangelho na sua frente, viva em paz. É assim que o mundo nos enxerga. Acha que pode montar na gente, que pode nos fazer de burros e colocar uma charrete em nossas costas somente porque somos cristãos. E até certo ponto evitamos brigas. As pessoas acham que podem nos destratar e que a gente deve aceitar e acatar tudo caladamente, silenciosamente. Enquanto os nossos direitos, princípios e nossa sã doutrina, ela é vilipendiada. E se a gente reage à altura, como um processo judicial por uma ofensa, como um boletim de ocorrência por um roubo, ou por uma simples palavra de defesa que a gente faz diante de uma agressão, a gente é tido como falso crente. Porque as pessoas são ensinadas dentro das igrejas que a gente deve levar tapa na cara incondicional e sair sorrindo. Mas não é isso que Jesus ensinou. As pessoas, elas pegam aquela palavra que Jesus disse: se alguém te bater na direita, dá à esquerda. Pegam essa palavra e não entendem o sentido espiritual que ela foi dada. Porque Jesus não nos ensina a ser capacho, pano de chão para ninguém nos pisar. Eu sei que há pessoas que vivem seus relacionamentos amorosos ou conjugais na base do açoite. E tem pessoas que gostam disso. E tem pessoas que concordam com isso. Mas um filho de Deus verdadeiro, ele não foi ensinado a viver debaixo de açoite em hipótese alguma. Nem amorosamente, nem em relações sociais entre vizinhos, pessoas, trabalho e etc. Somos filhos de Deus e não nascemos para ser jumentos. Então veja bem, Paulo, ele era um homem de paz, como a gente vê até certo ponto. No que depende de nós, nós somos de paz. Agora, no que depende de outras pessoas, nós não podemos fazer nada. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem de paz. Paulo, ele era um homem de paz. O que é que Paulo fazia da vida dele? Paulo entrava em uma cidade, começava a anunciar a salvação. Acabou. Paulo escutava as pessoas que queriam falar com ele, Paulo ia embora. Paulo foi para Jerusalém, depois de ter feito muitas viagens missionárias ao redor do Império Romano. Paulo chega em Jerusalém, Paulo encontra os outros apóstolos, Paulo sorri, Paulo conversa, Paulo conta testemunho. Paulo vai para o templo de Jerusalém adorar a Deus. Chega lá, as pessoas prendem Paulo, arrastam ele para fora, os judeus, os fariseus. Os fariseus arrastam Paulo para fora, tentam matar ele. No meio do espancamento lá, chega o comandante Cláudio Lísias, do Império Romano. Um comandante do Império Romano estava em Jerusalém. Ele salva Paulo dali, tira Paulo do meio daquela confusão. E então, Cláudio Lísias, depois tenta interrogar Paulo, não consegue. Cláudio Lísias tenta entender o que a multidão está dizendo, o que é que Paulo fez. Cláudio Lísias não entende.
Então Cláudio Lísias manda açoitar Paulo, porque o Império Romano tinha o costume de fazer interrogatório na base do açoite. Para a pessoa confessar o que ela tinha feito, açoita ela vai abrir a boca. Pois muito bem, enquanto Paulo estava sendo amarrado em tiras de couro para ser chicoteado, Paulo olha para o capitão da guarda e fala: é legal, debaixo da lei romana, é legal açoitar um cidadão romano? O capitão vai até o comandante e fala: esse homem, ele é romano, ele é cidadão romano. O cidadão romano, minhas irmãs, não poderia ser açoitado de maneira nenhuma antes de ter o direito da defesa. E Paulo era cidadão romano de nascimento. Paulo ele é romano por nascimento, judeu pela linhagem, romano de nascimento. Muito bem. E Paulo ele atrai a atenção do comandante e o comandante pergunta: "Você é cidadão romano, Paulo?" Paulo fala: "Eu sou." O comandante fala: "Ah, Paulo, eu comprei a cidadania romana com muito dinheiro." Paulo falou: "Mas eu não comprei, eu sou romano de nascimento." Naquele momento, todos temem e retiram Paulo, não açoitam Paulo. O que é que aconteceu nessa situação? Paulo usou o seu direito, não direito bíblico, porque a Bíblia não fala nada sobre ser cidadão romano ou não ser cidadão romano. Paulo usou o direito que as leis do país, do império que ele estava, davam para ele como cidadão romano. O cidadão romano simplesmente não poderia sofrer qualquer punição ou qualquer golpe pelo Estado romano sem antes passar por um julgamento e ter o direito de defesa. Do mesmo jeito, minhas irmãs, eu como brasileiro, se alguém me ofende, qual é o direito que eu tenho? Posso fazer um BO, posso processar, chamar um advogado, mover um processo, ajuizar uma ação. E não há nenhum erro, nenhum pecado nisso. Afinal, assim como Paulo pode usar os direitos de romano dele, eu posso usar os meus direitos de brasileiro. É a Constituição brasileira e a Bíblia não fala nada sobre usar os seus direitos legais, desde que eles estejam de acordo com a Bíblia. E até hoje, todos os que leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não encontraram nenhum erro em usar os seus direitos para se defender de acusações ou agressões, ajuizando uma ação num poder judiciário, por exemplo, ou num poder estadual, como é a Polícia Militar. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês na pregação de hoje é que não somos pessoas de classe menor que as outras. Não na questão financeira, né? Porque na questão financeira eu sou pobre com força. Porém, na questão moral, na questão do direito, temos todos os direitos de qualquer cidadão. E muito mais, porque somos cidadãos dos céus, mas ao mesmo tempo estamos ainda temporariamente como cidadãos no Brasil, né? Enquanto nossa passagem aqui na Terra ainda está se concluindo. Então, voltando ao assunto, saindo do direito constitucional, indo agora para a Bíblia, voltando mais para a Bíblia, toda essa confusão de que devemos viver em paz, evitar, não correr atrás dos seus direitos, não. Eles dizem até que se alguns pregadores dizem até que você sofrendo uma agressão, procurar a polícia, procurar um poder judiciário, um poder federal, estadual, seja lá qual for, ou você pelo menos se defender com suas palavras diante da agressão, falar que está errado, expressar o seu desapontamento. Os pastores, alguns pastores dizem, alguns pastores, não todos, mas alguns pastores dizem que isso é escandalizar o evangelho. Inclusive irmãos, não vou nem chamar de irmãos, mas pessoas que se dizem cristãs e cometem crimes, quando são descobertas e denunciadas, dizem que quem denunciou está dando escândalo contra o evangelho. Ah, por favor. Então veja bem,
Essa história de que a gente deve viver em paz, que a gente não deve correr atrás do nosso direito, isso é conversa de gente covarde, que para esconder a sua covardia, coloca na cabeça dos outros e na própria que viver em paz, levando chicotada, não usando seus direitos para se defender quando possível, coloca na cabeça que isso é um mandamento de Deus. Nossa, eu sou cristão, eu tenho que levar uma tapa de um lado e dar o outro para os outros bater. Eu peço que as pessoas que não entendem essa palavra do bater de um lado, bater do outro, peça discernimento a Deus, porque não é bem o que parece. Assim como um soldado mandar você carregar uma carga, você carregar o dobro do percurso, entenda o significado espiritual dessas coisas. Busque entendimento. Não estou mandando você procurar teologia, estou mandando você orar a Deus e pedir realmente discernimento. As pessoas elas são covardes e elas tentam encaixar suas covardias, encaixar sua carnalidade na Bíblia. E não dá. Simplesmente não dá. Eu fico me perguntando a que ponto da história estamos. Eu vi dois pastores debatendo se era certo deixar os nossos filhos participarem das festas juninas. Eu fico perguntando a que ponto estamos para chegar num nível em que as pessoas estão debatendo se é certo ou se é errado levar os filhos para uma festa pagã. Porque se isso fosse na época dos apóstolos, isso nem viraria debate, as pessoas simplesmente rejeitariam isso. Se a Bíblia condena ou não condena o homossexualismo, se a Bíblia condena ou não condena a tatuagem, as pessoas estão debatendo, as pessoas têm dúvidas sobre isso. Como é que as pessoas têm dúvidas sobre isso? A que ponto chegamos da história? Por favor. Então eu citei esse exemplo de Paulo usando seus direitos como cidadão romano, ele evitou um açoite. Claro que Paulo foi açoitado milhares e milhares de vezes, porém nesse caso ele pôde usar o seu direito e ele usou o seu direito. Quando você puder usar o seu direito, use. Não é pecado. Se você tem direito a uma indenização, se você tem direito a punir o seu agressor, faça-o. Perdoar é obrigação. Mas lembra que Jesus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Mas as consequências do pecado de Davi vieram. O perdão nem sempre altera as consequências. Eu quero. A gente vai continuar lendo a Bíblia. Vai ser uma leitura bem rápida, enquanto eu acabo o raciocínio. Mas eu só quero fazer algumas perguntas antes da gente continuar lendo a Bíblia. Por que será que João Batista foi decapitado? Por que será que o apóstolo Tiago, irmão de João, foi assassinado pela espada, a mando do governador romano, que estava ali na região de Jerusalém? Por que o apóstolo Paulo foi morto? João foi preso, Pedro também. Por que Jesus é tão odiado por alguns? Olha, eu garanto uma coisa, não é por ser covarde. Jesus, o Senhor e todos esses outros homens que eu citei sofreram, não foi por covardia, isso eu garanto. Não foi por ter ficado calado diante de injustiças. Não foi por ter ficado inerte diante de uma ameaça à integridade moral e espiritual das pessoas. O Evangelho de Mateus ele tem 28 capítulos. Sabe de quantos capítulos de 28 capítulos, quantos capítulos contém críticas de Jesus aos fariseus? Pois muito bem. 12.
Minhas irmãs, isso é quase metade do Evangelho de Mateus, só de crítica aos fariseus. Isso eu estou falando só dos fariseus. Se a gente for contar dos saduceus, dos escribas, dos romanos, o tanto que Jesus falou deles também, se a gente fosse falar aqui da vez que Jesus entrou no templo chicoteando todo mundo que fazia coisa errada, ia dar praticamente o evangelho inteiro. Para uma pessoa vir para mim e dizer que eu procurar os meus direitos, que eu combater o mal, combater os adúlteros, combater os hereges, é algo que é escandaloso ao evangelho. Escandaloso é viver acobertando podridão. Escandaloso é se calar diante da heresia. Escandaloso é aceitar essas palhaçadas, como eu gosto de falar, esses excrementos nasais que chamam de evangelho. Isso é escandaloso. Vamos ler alguns versículos rapidamente aqui para a gente ver alguns exemplos dos homens de Deus sendo direcionado ao combate, ao confronto, à confusão, vamos falar assim, ao confronto para defender o que é certo, não se calar. Porque uma coisa é certa, a paz não é a todo custo, mas a verdade, ela é a todo custo. Jesus Cristo nos ensina a viver em paz, mas não é em paz a todo custo. Se custar a minha dignidade, se custar o evangelho, se custar o pudor, a modéstia, não vou viver em paz com quem quer ir para o inferno. Se quer ir para o inferno, vá em outro lugar. Mas aqui tem evangelho, aqui tem coisa pura. E aqui não é aceito nada de errado. Se quer viver recebendo pastor de bode, recebe. Mas não vem de duas conversas, não fica enchendo de pergunta besta, porque a Bíblia está aqui. Se quer uma hora vir aqui escutar uma pregação e na outra hora ficar escutando mentiras e inverdades sobre mim ou sobre qualquer pessoa, sobre o Evangelho, aqui não vai. Aqui não vai. Porque a paz, ela não é a todo custo. O que é a todo custo, o que eu defendo a todo custo, a custo de levar açoite, a custo de perder todos os amigos, o evangelho. É o evangelho que nós devemos defender a todo custo, até mesmo ao custo da nossa vida. Mas a paz, com quem não é de paz, como diz o salmista Davi, eu sou de paz, mas eles não são de paz. Eu não vou ficar em paz com quem não é de paz. Não vou promover uma falsa paz a custo do evangelho. Se me custar o evangelho, eu não vou compactuar, porque do evangelho eu não abro mão. Muito pelo contrário, viver o evangelho é que me custa tudo. Mas viver na mentira, no apaziguamento das piranhas, das águas frias, eu não. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18. Disse Paulo dessa maneira, inspirado pelo Espírito Santo. Esta responsabilidade, Timóteo, lhe dou, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito, para que por meio delas você combata o bom combate. Até aqui por enquanto. Paulo está dizendo, Timóteo, eu lhe dou uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela é lhe dada de acordo com as profecias que já foram dadas a seu respeito. Para que por meio dessas profecias e dessa responsabilidade, você combata o bom combate. Paulo está alistando Timóteo no combate. Mas o combate é contra o quê? E quais são as armas? Versículo de número 19. Amado da fé e boa consciência. Essas aqui são as armas.
fé e boa consciência. Seguindo o versículo, a gente vai ver quem são os inimigos, quem são os agressores do outro lado. Ao rejeitar a consciência, alguns naufragaram na fé. Pronto. O soldado é Timóteo. Paulo o está alistando. As armas são a fé e a boa consciência. E o alvo são as pessoas que rejeitaram a consciência e naufragaram na fé. Em outras palavras, rejeitaram a Jesus Cristo e a verdade do Evangelho. A fé, rejeitaram a fé, naufragaram na fé. Sumiram. Paulo, que na carta aos Romanos nos ensina a viver em paz no que depende de nós, e se possível for, aqui Paulo nos mostra uma situação onde não foi possível viver em paz e onde ele está convidando Timóteo a entrar nessa batalha contra pessoas que rejeitaram a fé. Obviamente, aqui não é uma questão de mover um processo, ajuizar uma ação, fazer um boletim de ocorrência, mas é uma questão de não ter pacto com quem é falso pastor, com quem é falso mestre, com quem é um falso cristão. Vamos ler outra situação. 2 Timóteo, novamente com Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, Timóteo 4, 1. Mais outra vez, olha. Eu o incubo de forma solene diante de Deus e do Messias Jesus, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer seu reino. Esse é o versículo de número 1. Paulo está incumbindo. O que é incumbir? Incumbir. Dá uma responsabilidade. A mesma coisa que Paulo está fazendo na primeira carta, ele está fazendo aqui agora. Paulo vai dar uma incumbência a Timóteo. E qual é essa responsabilidade, essa incumbência? Versículo de número 2. Anuncie a palavra. Esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Qual é a responsabilidade de Timóteo aqui? Anunciar a palavra, estar pronto, quer o tempo seja favorável, quer não seja. Agora, o tempo favorável aqui, Paulo não está falando de chuva ou de sol, porque com chuva ou com sol, podemos pregar o evangelho. Há meia hora atrás estava chovendo agora. No meio da pregação, no início da pregação. Agora não está mais. A chuva não interessa para quem vai pregar o evangelho. Qual é o tempo que Paulo está falando aqui? Tempo favorável ou não favorável? São os tempos em que as pessoas não irão aceitar o evangelho. E o que eu estou dizendo é confirmado pelo próximo versículo, versículo de número 3. Paulo vai falar que tempo é esse. Versículo de número 3. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, com a sã doutrina, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Timóteo, quer o tempo seja bom, quer o tempo seja esse tempo onde as pessoas não querem saber da verdade, veja que quem faz o tempo aqui são as pessoas. Quer o tempo seja bom, quer o tempo seja esse tempo onde as pessoas não aceitam a verdade, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Independente se as pessoas gostam ou não gostam, Timóteo, pregue. Independente se vai ter briga ou não vai ter briga, pregue. Se as pessoas vão lhe processar, Timóteo, pregue. Se as pessoas vão te deixar, Timóteo, pregue. Se o seu filho vai deixar de gostar de você, continue batendo na tecla que nessa casa existe uma mulher, um homem de Deus que não aceita a palhaçada. Tem pessoas que deixam o amor de Jesus Cristo, evitam a briga com o filho a custo do evangelho. Porque tem medo de confrontar os filhos, tem medo de confrontar os netos, e perder o amor dos netos, e perder o agrado dos netos, dos filhos. Você precisa se decidir a quem você quer agradar. Porque você não pode servir a dois senhores. Se o seu filho, se o seu neto,
ele palhaça contigo, se o teu esposo ele palhaça contigo, fazendo você descumprir o evangelho, você precisa saber quem é que decide o que você cumpre, se é Deus e a sua vontade, ou se é a vontade dos que estão ao seu redor. Porque em tempo e fora de tempo a Bíblia me diz que eu devo seguir, independente se as pessoas gostem, se elas vão querer outros pregadores, elas não têm nada a ver com a minha devoção a Jesus Cristo. Tá, já entendi, Paulo, que as pessoas vai chegar um tempo que elas não vão querer a verdade. Quando esse tempo chegar, Paulo, será que eu afrouxo um pouquinho? Será que eu paro de pregar tão duro? Será que eu procuro mudar a minha pregação e deixo de pregar essa doutrina para evitar briga, Paulo? A gente é cristão, a gente não pode fazer confusão, né? Dar escândalo, como falam. Será que a gente, quando chegar esse tempo, a gente pode apaziguar? Versículo de número 4. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo que seu serviço a Deus requer. Enquanto as pessoas, Timóteo, vão se acabar nas heresias, nos erros e nos pecados, você, porém, continue firme e sofra. É o que o seu trabalho requer e faça tudo o que o seu trabalho para com Deus requer. Não é o que as pessoas requerem, porque nós não devemos nada às outras pessoas, a não ser o amor e o evangelho puro e eficaz. Então faça o que o amor de Jesus Cristo, o que o evangelho, ele requer de você, Timóteo, e permaneça firme. Antes de ler o último livro que está aí na nossa lista para a gente acabar a pregação, antes que alguém venha me falar que o amor de Jesus Cristo ele evita contendas, que o amor é bondoso, tudo suporta, paciente, lembre-se que a Bíblia não diz que o amor tudo aceita. O amor não aceita pecado. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 6. O amor não se alegra sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. Então entenda uma coisa. Se calar diante do pecado não é amor. É qualquer outra coisa, menos o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Porque o amor de Jesus Cristo, ele não é beijo e abraço. O amor de Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo falou no livro de João, capítulo de número 14, capítulo de número 14 ao capítulo de número 15. O Senhor Jesus Cristo dá algumas palavras muito interessantes, e uma delas é que ele diz assim: vocês me amarão se fizerem o que eu mando. Jesus Cristo nos mandou ser verdadeiros, posicionados e firmes no que acreditamos. Acredita no Evangelho? Viva ele, defenda ele a todo custo e não dê nenhum passo para trás sequer. Ainda que a mídia fale, ainda que os jornais falem, ainda que as outras congregações falem, eu não estou nem aí. Eu quero o Evangelho e eles vão ter que aceitar. Se quiser pegar a Bíblia de mim, rasgar a Bíblia, tomar a Bíblia, não tem problema. Eu já li a Bíblia, está tudo aqui na minha mente. Se quiser me matar, não tem problema, porque lá no céu eu continuo sabendo que Deus é santo, 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 não se alegra no pecado e não há nada que você possa fazer para tirar isso do meu ser, da minha cabeça e da minha alma, porque ainda que você corte ela, eu ressuscitarei com um corpo glorificado completo para adorar a Deus em santidade. Para a gente acabar a pregação, livro de Judas, como esse livro ele não tem capítulo, ele é um capítulo só, versículo de número 1, Judas, capítulo de número 1, versículo de número 1.
ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. De Judas, escravo do Senhor Jesus, irmão de Jacó. Perdão. De Judas, escravo do Senhor Jesus, irmão de Tiago, para os que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus, o Messias. Que misericórdia, amor e paz sejam de vocês em plena medida. Queridos amigos, estava ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação que compartilhamos, quando senti a necessidade de escrever, insistindo em que continuassem contendendo com veemência pela fé que foi de uma vez por todas confiada ao povo de Deus. Esse Judas aqui ele não é o Iscariotes, também ele é o irmão de Tiago. Tiago, outro apóstolo. Minhas irmãs, ele fala assim, queridos amigos, eu estava escrevendo acerca da salvação que a gente compartilha, a salvação de Jesus Cristo, quando eu senti a necessidade de escrever a vocês, insistindo que continue contendendo, brigando, confrontando, com veemência, com força, com firmeza, com valentia, pela fé que foi de uma vez por todas confiada ao povo de Deus. E por que Judas sentiu essa necessidade? Versículo de número 4. Pois certos indivíduos que já haviam sido sentenciados muito tempo atrás para esta condenação infiltraram-se no meio de vocês. Pessoas ímpias que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para a devassidão e renegam nosso único mestre e Senhor, Jesus o Messias. Judas está falando assim, eu senti a necessidade de escrever a vocês, insistindo que continuassem contendendo, batendo, confrontando com veemência, com firmeza, valentia, com posicionamento firme, pela fé que foi entregue de uma vez por todas ao povo de Deus. Por quê? Porque certos indivíduos que distorcem a graça de Deus e usam a graça de Deus para a devassidão, se infiltraram no meio de vocês. Sabe aquelas pessoas que dizem, a graça de Deus, vamos pecar, e Deus perdoa, é a graça de Deus. É sobre esse povo que Judas está falando. Essas pessoas estão distorcendo a graça de Deus, estão usando ela como licença para devassidão, para prostituição, para bebedeira, para homossexualismo. Eu falo mesmo, e pode desagradar quem quiser, eu vou postar isso aqui. Vem adulterar, vem fornicar, vem roubar, vem estelionatar. Não é assim que a gente fala? Vem fazer estelionato, vem fazer peculato. E a graça de Deus, Jesus perdoa, Jesus é amor. Judas está falando, esse é o povo que foi sentenciado para esta condenação há muito tempo atrás. Porém, eles se infiltraram no meio de vocês, pessoas ímpias que pervertem a graça divina ao transformá-la em uma licença, em uma carteira, em um passaporte para se entregar à devassidão e ao inferno. Portanto, que a gente possa ter o bom senso, que a gente possa realmente ter um posicionamento firme. Porque eu não sei você, mas eu não nasci para ser desrespeitado pelo meu filho, eu não nasci para ser desrespeitado no meu trabalho, porque eu sou cristão, eu não nasci para levar tapa na cara enquanto o povo acha que eu não vou reagir. Não estou falando de dar tapa de volta, de se vingar. Vingança é outra coisa. Procurar seus direitos é outra. A vingança pertence a Deus. Os meus direitos Deus deu a mim. Amém? Mas as pessoas acham que a gente não vai reagir. Eu, de minha parte, irei. Eu, de minha parte, irei, usarei todos os meios constitucionais, todos os meios bíblicos, todos os meios que a lei de Deus me dá, todos os meios que a lei dos homens me dão, eu usarei tudo isso para viver a plenitude do Evangelho. Assim como Paulo. Se você não tem coragem, comece mudando. Comece pedindo coragem a Deus. Comece dando mais valor
aos nossos direitos, tanto constitucional terreno quanto constitucional bíblico da lei de Deus. Amém? Deus nos abençoe e sempre nos dê a direção. Glória a Deus.